Questãozinha sobre processo de habilitação. Condutores com idade entre 50 e 69 anos devem renovar seu exame de aptidão física e mental quando, hein? Exame de aptidão física e mental, gente, é aquele que a gente faz lá na clínica do Detran, tá? Isso é, o pessoal chama muito de habilitação venceu. O que eu tenho que fazer agora? Renovar o exame de aptidão física e mental. Alguns casos precisa renovar também o psicológico. No caso, por exemplo, de você exercer atividade remunerada, se você é um motoboy, um motorista de Uber, ou condutor profissional nas categorias C, D ou E, se exerce atividade remunerada, a direção do veículo, tem que fazer psicológico também. Agora, se não, você só dirige seu carro, sua moto no seu dia a dia, não precisa fazer o psicológico, tá? Entre 50 e 69 anos, a renovação acontece aqui, ó, de 5 em 5 anos. De 10 em 10 é para quem tem até 49 anos de idade. Perceba que aqui, ó, já fez 50, então já não é 10 em 10 mais. Fez 50 até 69, o prazo que vai pegar é de 5 em 5. E a galera que tem mais de 69, por exemplo, 70, 71, dali para frente, aí seria 3 em 3, né? Que é 70 ou mais de idade. Esse de 6 em 6 anos aqui nem existe, tá? A resposta aqui, entre 50 e 69, 5 em 5 anos, letra C. Questão sobre processo de habilitação. A renovação do exame de sanidade física e mental obedecerá aos seguintes prazos. Exame físico e mental, gente, é aquele de renovar a CNH. A gente precisa renovar a CNH periodicamente, não precisa? Vamos ver qual que está certo aqui? De 5 em 5 anos até os 49 anos de idade. Não, até os 49 anos, a renovação acontece de 10 em 10 anos, tá? Então aqui está fora. De 3 em 3 anos ao completar 70 anos de idade. Ao completar 70 anos, realmente o prazo cai para 3 anos de validade só. De 3 em 3 anos a pessoa já tem que ficar renovando a partir dessa idade, né? Então essa aqui é a resposta. Por que não é de 10 em 10 até os 50 anos de idade? Porque não é até os 50, é até os 49. Eu até escrevi aqui em cima, até os 49 é de 10 em 10. Fez 50, meu amigo, é de 5 em 5 anos. Todas as alternativas estão corretas? Então essa aqui está errada, né? Todas estão corretas? Não, não estão corretas. Professor, mas só falou que quando tem esse todas aí é 80% de chance dessa ser a resposta. Eu marquei letra D por isso. Beleza, isso é um macete que ajuda muito. De cada 10 questões que você aplica esse macete, 8 dá certo, mas em 2 não dá. Por isso que é 80%, não é 100%, né? Macete ajuda, mas não é para resolver a sua situação não, tá? Então, letra B de bola é a única correta aqui nessa questão. Questão sobre processo de habilitação. E ela nos traz o seguinte: o candidato que requeriu a abertura do processo para a primeira habilitação terá qual prazo para finalizá-lo? Veja bem, você chegou lá e requeriu ao Detran, pediu ao Detran, ou fez isso por intermédio da autoescola, a autoescola também te ajuda nesse procedimento, né? Eu quero começar a tirar a habilitação. Beleza, vamos abrir aqui o seu processo. Chegou você lá no sistema. Abriu o processo. Qual é o prazo que você tem para finalizar esse processo? Porque ele vence, né? Você tem um prazo a contar de quando você abriu o processo. Qual é o prazo? Seriam de 2 meses? Não. Seria de 2 anos? Não. Seria de 12 meses, que é o mesmo que 1 ano? Sim, essa é a resposta. Professor, mas eu tenho visto aí o pessoal falando que a Secretaria Nacional de Trânsito prorrogou e deu mais prazo. Tem gente que já está 3, 4, 5 anos. Veja bem, isso acontece a título de exceção, por conta do pessoal que veio aí do período da pandemia. Mas a regra, se você for olhar na regra, lá diz de forma taxativa que o prazo do processo de habilitação é de 12 meses, tá? Exceções são exceções. Aqui a questão está perguntando a regra. O que a regra diz? Para você finalizar o processo de primeira habilitação, o prazo é de 12 meses. Portanto, letra C é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Sinalização viária. A placa A26B adverte que a via possui... Eu estou vendo aqui uma placa de advertência apontando para um lado e para o outro. É alguma coisa dupla, não é? Dupla. Sentido obrigatório? Não. Para ela obrigar alguma coisa, ela teria que ser uma placa de regulamentação, né? Que são aquelas placas impositivas, imperativas. Isso aqui é placa de advertência, não obriga nada. Então tá fora, já eliminei essa. Vai ser sentido duplo, direção dupla ou mão dupla? Olha,
Ela pode até ter o sentido, né? A gente pode entender no trânsito, na prática do dia a dia, que a C e a D têm mais ou menos a mesma aplicabilidade. Sentido duplo, então direção dupla ou mão dupla. Se eu posso ir para os dois lados, a via tem que ser de mão dupla, não é? Pois é, eu posso até ter na prática esse entendimento. Mas quando isso acontecer, que você ficar em dúvida entre um e a outra, opte por responder aquela que define exatamente o significado da placa. E se você olhar no seu manualzinho ou no nosso aplicativo aqui onde você pode estudar placas, você vai ver que o significado dessa placa é sentido duplo. Essa é a resposta. Tem ela também como sentido único, tá? A setinha apontando para um lado só. Aí pode ser sentido único apontando para a esquerda ou apontando para a direita, vai depender para que lado que a placa estiver virada. Nós temos aqui uma questãozinha sobre meio ambiente e ela nos traz o seguinte: não está entre os principais gases tóxicos expelidos por veículos automotores de combustão. Entender essa pergunta é o primeiro passo para a gente responder ela corretamente. Então a gente precisa ficar atento a esse não, porque a questão está querendo saber aquela alternativa que não corresponde aqui com a questão. E principais gases tóxicos. Vejam bem, gases tóxicos a gente sabe que os veículos expelem. Expelir é jogar no meio ambiente, no ar. Mas veja bem, está dizendo os principais. Talvez todos eles sejam, mas principais quais são? Quais que não estão entre os principais gases tóxicos? Ou os que não são principais gases tóxicos? Não, ok? Por veículos automotores. Automotor é veículo que tem um motor que faz ele andar. Todo veículo tem. De combustão. O que é um veículo de combustão? Que queima combustível. Porque hoje nós temos veículos elétricos também. Está ligado nisso aí, né? Então, bora lá ver. Dióxido de enxofre. Um nome estranho, talvez você nem conheça, mas tem cara de ser gás tóxico, não tem? Vou deixar ele aqui, ó, marcadinho aqui. Monóxido de carbono, outro nome estranho, talvez você não conheça. Já pode ter ouvido falar aí no curso de legislação, nas aulas, né? Vou deixar ele também. Hidrocarbonetos e enxofre. Olha só, mais dois nomes aí bastante estranhos. Nitrogênio e oxigênio. Opa, finalmente falou alguma coisa que você conhece. Oxigênio. Pensa comigo aqui. Se você tiver que se escolher entre todas essas alternativas, todos esses nomes estranhos aqui, um que não é gás tóxico, qual que você marcaria? A que você conhece. Então veja que você não precisa conhecer todos os gases tóxicos. Aqui a questão te ajudou. Opa, oxigênio eu conheço. Oxigênio não é gás tóxico. Isso aí faz parte do meio ambiente. Eu respiro isso, faz bem para o ser humano. Ok? Então tá aí. Facinha de matar essa, letra D de dado. Meio ambiente. A queima incompleta de combustíveis fósseis. O que é um combustível fóssil? É aquele derivado do petróleo. Gasolina, diesel. A queima incompleta desses combustíveis produzem fuligem, que deposita-se nas vias respiratórias. Todo tipo de poluente no ar, ele vai, de alguma forma, prejudicar suas vias respiratórias. Então, essa alternativa aqui faz sentido. Eu devo deixar ela aqui como uma possibilidade de resposta. Letra B, deposita-se nos pulmões. Pulmão é um órgão do nosso sistema respiratório. Ele que enche de ar, ele que esvazia quando a gente expira ali. Então também serve como resposta. Opa, eu tenho duas possibilidades de resposta. O que eu tenho que fazer? Conferir se tenho todas em algum lugar. Normalmente esse todas vem na letra D, tá? Mas ele pode vir na A, na B, na C. O Detran costuma inverter aqui para confundir a cabeça do aluno. Mas se tenho todas, meu querido, anota isso aí. É 80% de chance desta ser a resposta. E nesse caso é letra D de dado. Macete valendo aqui novamente para te ajudar. Anota esse macete, hein? Irrita as mucosas. O que é mucosa, professor? Essas películas que a gente tem por dentro do nariz, da garganta, da boca. Tá? Irrita sim. Se você ficar ali respirando um ar com fuligem, vai irritar sim as mucosas. Então, confirmada aí, letra D de dado. Todas as afirmativas estão corretas. Mais um aí sobre meio ambiente. É equipamento obrigatório que tem a função de reduzir a emissão de monóxido de carbono. Professor, não sei o que é monóxido de carbono, não. Não importa. Vamos entender aqui que é um poluente. É mais um dos tipos de poluição que o veículo emite, tá? Vamos entender que ele é um poluente. Só isso. Se é monóxido, se é dióxido, se é enxofre, se é
importa. Para nós aqui é pouco relevante. E o Detran insiste em ficar colocando esses termos difíceis, assim, que a gente não conhece, para a gente assustar com a questão. Não assusta, não. Faz igual eu fiz aqui. Vai pelo lado mais fácil que vai dar certo. Então vamos lá. Silenciador. O que é o silenciador num veículo? É o abafador de ruídos que tem lá no escapamento, que o motor queima combustível, no que ele está queimando, ele está explodindo ali, e aquilo gera um barulho. Você já viu um motor funcionar sem escapamento, sem silenciador? Quando o silenciador fura, então faz um barulho danado, né? Beleza, isso aqui é um dispositivo que reduz a poluição sonora, mas aqui nós estamos falando de monóxido de carbono, um poluente, um poluente que vai no ar. Não tem nada a ver com barulho, tá? Aqui nós estamos falando de poluição do ar. Aqui na letra A está falando de poluição sonora, que existe, mas não tem relação aqui com a pergunta. Então eu já vou eliminar. E o radiador? O que é radiador? Radiador é um dispositivo do sistema de arrefecimento do veículo, que controla a temperatura do motor. Ele fica trocando água que vem em alta temperatura do motor e devolvendo em temperatura mais baixa para o motor não superaquecer. Mas ele não tem nada a ver com o controle de poluição, tá? Radiador, absolutamente nada a ver. A letra C, câmbio automático. Mesma coisa, né? Não tem nada a ver com controle de poluição. O câmbio automático é simplesmente um sistema diferente de mudança de marchas ali, onde você não precisa ficar fazendo a mudança automática, manualmente, né? Pegar na alavanca lá, botar primeiro, segundo, terceiro. O próprio veículo já faz isso automaticamente. Acho que todo mundo sabe o que é câmbio automático. Não tem nada a ver aqui com a questão. Catalisador. Opa! Achamos aí, ó. O catalisador é um dispositivo que também fica ali no escapamento, que converte gases nocivos, ou seja, perigosos para a saúde humana, em gases não nocivos, gases não perigosos para a saúde humana, ou pelo menos reduz de forma drástica, reduz muito. Então, o catalisador que é a resposta aqui dessa questão. Processo de habilitação é o tema dessa questão. Ela nos traz o seguinte: para o exame de direção prática veicular na categoria C, o candidato deverá realizar exame em um veículo com pelo menos 12 mil quilos de peso bruto total. Aí é decorar mesmo, né? E eu vou falar qual é a resposta. A resposta é essa aqui, ó. Categoria C, o veículo que você vai fazer exame tem que ter pelo menos 6 mil quilos de peso bruto total. E muita gente erra, marca essa daqui, ó, letra D. Sabe por que ele marca a letra D? Porque ele aprendeu nas aulas dele que com a categoria C, ele pode dirigir veículo que tenha mais de 3.500 quilos de peso bruto total. E aí ele vincula isso aqui com o que a questão está pedindo. Gente, 3.500 quilos de PBT é o veículo que ele vai poder dirigir com a categoria C. É daí para cima, né? Ele vai poder dirigir também um de 6 mil, 10 mil, 12 mil quilos, mas para fazer exame, é isso que a questão está pedindo. Ele vai fazer exame. É outra coisa, tá? É 6 mil quilos no mínimo que o veículo precisa ter para ele conseguir essa categoria D aqui. Essa categoria C, né? Categoria C, para caminhão. Anota aí, hein? Processo de habilitação é o tema dessa questão. E ela traz para a gente aqui, ó. Para habilitar-se na categoria E, o condutor deverá possuir no mínimo 2 anos na categoria B. Olha, para você chegar na categoria E, vamos fazer uma setinha aqui, ó. Categoria B. A A eu vou deixar para lá porque A não é mudança, A é adição. Então, categoria B, categoria C, categoria D e categoria E. Você muda de uma para outra, qualquer uma delas, uma para outra, sempre observando o prazo de 1 ano, tá? Qualquer mudança de uma para outra vai ser 1 ano. Então, aqui é 1 ano, aqui é 1 ano, aqui é 1 ano, pode ser livre, a depender de uma situação, mas para não fugir da regra, vamos colocar aqui 1 ano. E tem 2 situações que você pode pular categoria, só tem 2, que é de B para D e de C para E. Quando você pula a categoria, dá a sensação para a gente que deveria ser 2 anos, não é? Até que sim, de B para D, 2 anos. 2 anos de B, você chega na D. Agora, de C para E, não precisa de 2 anos, não. É 1 ano só. 1 ano. E aí, olha como é que a regrinha fica fácil.
Você pode ligar uma a uma e cá embaixo ligar o B no D e o C no E. Fez as ligações? A única que você vai precisar decorar o prazo é essa daqui, ó, 2 anos. Porque qualquer uma outra vai perguntar e você vai responder 1 ano. Sacou? Aprenda a fazer esse macete. Se ficou confuso, volte o vídeo, assista de novo. Aprenda a montar esse macetinho aqui. Aprenda. É possível pular da B direto para E? Não. Olha aqui que no macetinho só tem 2 possibilidades de pular. Ó. É de B para D e de C para E. Só essas 2. Direto chega para mim que a gente fala, tem 30 anos de categoria B. Eu posso ir direto para E? Não pode. Porque a B não liga na E dentro do nosso macetinho aqui. Beleza? Então, bora lá. Se ele quer chegar na E, ele precisa ter ou 1 ano de D ou 1 ano de C, que são essas 2 possibilidades aqui, né? Eu vou até mudar a cor da caneta para vocês acompanharem, ó. Vou meter uma caneta verdinha. Para chegar na E, só tem 2 caminhos, ó. Olha os que chegam na E aqui, ó. Esse aqui, ó. Onde que está chegando? Lá na C, não é? E ele diz que é com 1 ano de C. Ou então aqui. São as 2 únicas maneiras dele chegar na E, ó. Ele de D para E, também 1 ano. Bora ver qual das 2? 2 anos... Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui de novo, pera aí. 2 anos na categoria B, não chega na E, tá fora. 3 anos na categoria B, não chega na E. De categoria B, você nunca vai chegar na E, tá? Aqui, ó, de novo, B aqui, ó. Pode eliminar. 1 ano na categoria C, chega ou não? Aqui, ó, de C para E, 1 ano, tá aqui, letra D de dado. É difícil decorar esses prazos? É, mas aprenda a montar o macetinho. Montou o macetinho, meu amigo, um abraço, tá bom? Ou então só decora que a única que exige 2 anos é de B para D. B para D é a única que exige 2 anos, o resto é tudo 1 ano. Aí fica mais fácil ainda. Não precisa nem de montar macetinho. A ML, que permite a ultrapassagem nos 2 sentidos, é chamada de... Opa, ML? ML é marca longitudinal. Poxa, eu preciso decorar esse código? Por certo, não. Mas as alternativas aqui, elas são bem sugestivas. Já dá logo para entender. Você não precisa nem saber o que é ML. Esquece o ML. Só lê as alternativas, ó. Qual dessas sinalizações permite a ultrapassagem nos 2 sentidos? Pronto. Esse ML aqui foi só para te preocupar, tá bom? Mas significa marca longitudinal. É um tipo de código que identifica essa sinalização no manualzinho que você estuda. Se você não quiser ter problema com isso, tem esse L aqui, é de linha, tá? Linha. São aquelas linhas que dividem a pista ou linhas que vêm nas margens da pista, beleza? Permite, cadê? Permite? Permite ultrapassar nos 2 sentidos. A que permite ultrapassar é pontilhada, né? E nos 2 sentidos só existe essa. Professor, mas não existe aquela dupla pontilhada, não? Existe. Mas ela não serve para permitir a ultrapassagem nos 2 sentidos. Essa dupla pontilhada, ela serve para marcar área de trânsito com fluxo reversível. É outra coisa, não vou entrar no mérito aqui agora, tá? Falou permite ultrapassar nos 2 sentidos, é linha simples pontilhada. Bora ver? Simples contínua? Não. Contínua? Não. Professor, aí está escrito seccionada. É a mesma coisa que pontilhada? Sim. Na prova pode aparecer pontilhada, seccionada, tracejada ou interrompida. Vamos repetir? Pontilhada, seccionada, tracejada ou interrompida. Tudo a mesma coisa, são sinônimos. Linha simples seccionada ou dupla seccionada. Eu disse que a dupla seccionada é para controle de fluxo reversível. No caso, a resposta vai ser a linha simples seccionada, B de bola. Essa aqui, ó.